Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste. Eu sou autor de diversos livros na área de informática e criador do site juliobatiste.com.br. Lá no site você tem muito material gratuito, muito mesmo, e tem também uma loja virtual onde eu vendo e-books, livros, cursos online e videoaulas para download de minha autoria e de mais de 200 autores brasileiros com os quais eu tenho parceria. Todo dia tem novidade. Não deixe então de acessar o juliobatiste.com.br. Aqui no nosso canal no YouTube, nós temos neste momento que eu estou gravando esse vídeo, mais 700 videoaulas. Mas toda semana, sem exceção, eu adiciono de 5 a 7 novos vídeos sobre assuntos relacionados à informática, Excel, Access, Windows Server, programação, VBA, programação PHP. Sobre o SAP já tem mais de 70 cursos, 70 vídeos aqui no canal, enfim. Toda semana tem de 5 a 7 novos vídeos. Então, sempre acessem. Não esqueçam de se inscrever no canal, que daí vocês serão avisados via e-mail sempre que um novo vídeo for publicado. E para você que se interessa em Windows Server e Active Directory, deixo a dica desse livro aqui, que é um curso completaço do Windows Server e Active Directory. Serve para quem é completamente iniciante, ele vai do completamente iniciante ao avançado. Se aplica ao Windows Server 2012, 2016 e 2019. Se tiver mais interesse, tá aqui o link, tem todas as informações lá. Valeu? Vamos à nossa videoaula de Windows Server e Active Directory. Um excelente estudo a todos. Quais os principais tópicos que nós veremos? Quais os tópicos que nós veremos nesta videopalestra? O que é o DNS? Qual a função do DNS? A estrutura do DNS, quais os elementos que compõem o serviço DNS, o servidor, o que é o resolver, o antigo arquivo hosts ainda existe, ainda é usado, o que é o cache do DNS, o que é uma estrutura hierárquica de nomes e assim por diante. Veremos também as definições de domínios, subdomínios, nome de host, o famoso FQDN, que é Full Qualified Domain Name, a diferença entre o nome de host e o nome FQDN, métodos usados pelo Windows para a resolução de nomes. E este é um tópico muito importante que você tem que dominar, não só para implementar uma rede, para implementar o DNS na rede, para administrar o DNS, mas também para os exames de certificação do Windows Server 2012. Questões relacionadas à maneira como as diferentes formas de resolução de nomes que existem estão presentes em praticamente todas as provas. Então tem que dominar bem isso aqui. Os tipos de pesquisa, resolução de nomes, o cache do servidor DNS, também vou falar sobre o cache local do DNS, zonas e domínios, quais as diferenças, replicação entre servidores DNS e as nossas conclusões e sugestões para vocês aprofundarem os estudos sobre DNS. Ok? Então, a partir daqui eu vou fechar essa apresentação em PowerPoint. Vou pegar lá um arquivo do Word onde tem o conteúdo sobre DNS que eu coloquei no livro e vou fazendo alguns comentários. À medida que eu faço os comentários, quando tem uma prática relacionada, eu fecho o arquivo do Word, abro o programa relacionado, prompt de comando, console de resolução DNS, e assim a gente fica fazendo essa interação e trabalhando com esses diferentes elementos que compõem o DNS para ir entendendo. Mais do que uma videopalestra, eu diria que isso aqui é uma conversa descontraída sobre o DNS. Vamos então começar aqui um pouquinho de teoria, um pouquinho de prática, um pouquinho de teoria, um pouquinho de prática. E assim eu acredito que eu possa passar para vocês muitas informações importantes e relevantes sobre o DNS, ok? Vamos lá então. Muito bem, vamos então começar a nossa conversa descontraída sobre o DNS. O que é o DNS? DNS é a abreviatura de Domain Name System, Sistema de Nomeação de Domínios. Numa rede baseada no TCP/IP, ou seja, todas as redes hoje em dia, antigamente até existiam os protocolos IPX, SPX, época que o Novell era um sistema operacional de servidor bastante utilizado, hoje praticamente morreu o Novell. Hoje predomina o que? Windows, Linux e Unix, e todos eles baseados no TCP/IP. A internet é baseada no TCP/IP. Em resumo, hoje rede é TCP/IP. Se
sumisse, evaporasse o TCP/IP do mundo hoje, seria um caos. Então, mas uma rede baseada no TCP/IP, a comunicação entre dois ou mais equipamentos, por exemplo, você, o seu computador em casa, o seu smartphone, o seu tablet, você quer acessar o site do UOL Notícias para ver notícias. Toda essa comunicação é feita entre o número IP associado com o teu equipamento e o número IP do computador, do servidor que você está querendo associar. Mas se a comunicação é feita pelo número IP, como é que você digita um nome lá, uol.com.br, e consegue achar o servidor, consegue descobrir o número IP associado com esse nome? Se toda a comunicação tivesse que ser diretamente pelo número IP, seria praticamente impossível de se trabalhar. Todo mundo teria que ter uma tabelinha, consultar, eu quero acessar o site de Júlio Batiste. Pesquisava na tabelinha, o site de Júlio Batiste, o IP é número tal. E aí teria que digitar o número IP no navegador. Isso não seria impraticável, seria improdutivo. Essa tabelinha existe e é justamente o DNS. É um grande banco de dados que contém nomes e o número IP associado àquele nome. Então, quando você digita www.juliobatiste.com.br no seu navegador, quem é que descobre o número IP associado com esse nome? O serviço de DNS. Se o DNS não estiver funcionando, o Windows, o Linux, ou seja, o sistema que você está usando, não conseguirá descobrir o número IP associado ao nome e não será possível estabelecer a comunicação. Vamos a um exemplo bem simples aqui. Vou abrir uma guia do navegador e vou digitar aqui uol.com.br, que é o site da UOL. Quem que vai descobrir o número IP associado ao UOL? E isso tudo é feito rapidamente e transparentemente. Pronto, acabou de carregar o site do UOL. E quem que descobriu o número IP associado a esse nome, www.uol.com.br? O DNS, o nosso amigo DNS. Como ele faz isso? E já é assunto para mais daqui adiante. E ele descobre, vou acessar o site do Júlio, juliobatiste.com.br. Aqui. Ele rapidamente localiza o nome o número IP associado ao nome e carrega, tá aí o meu site na página principal do meu site carregada. Bom, então basicamente o DNS é o que? Um banco de dados e um serviço que, quando o usuário digita um nome, ele pesquisa o número IP associado com esse nome. Se você digitar um nome que não existe, ou que o DNS não consiga localizar, ele vai dar um erro. Vou digitar um nome esquisito qualquer aqui. Vamos ver. Estou perdido em cima. Estou perdido em minha nova. Vamos pegar um nome esquisito aqui. Pelé não jogava nada.com.br. Acho que não existe esse site, mas vamos ver o que ele vai dizer. Esta página da web não está disponível. E aqui ele dá uma mensagem que o DNS não conseguiu localizar esse nome. Provavelmente porque não existe. Ninguém até hoje registrou e criou um site com esse nome. Então o DNS faz basicamente essa função. Eu vou abrir aqui com vocês um prompt de comando para mostrar uns detalhes interessantes. Vocês já devem conhecer, se não, voltem lá ao capítulo 2 do nosso livro, o comando ping. O comando ping é para testar se um equipamento está online na rede, está funcionando. Se eu digitar, por exemplo, pinguol.com.br, observe o que é que o ping retorna. Ele diz que obteve uma resposta de quem? Do número 200, número IP 200, 147.67.142. Como é que ele descobriu que o uol.com.br é esse número 200, 147.67.142? O DNS que fez essa resolução para descobriu que o número IP associado a esse nome é esse aqui. Se você quiser descobrir o número IP associado, por exemplo, com o site da Microsoft, microsoft.com.
E ele diz, ó, o número é o 134.170.18546. Tá? Então ele é o DNS que consegue resolver, consegue, dado um nome, descobrir qual o número IP associado. Nós vamos ver que o DNS tem muito mais do que isso, ele pode até fazer a resolução reversa, ou seja, dado um número IP, descobrir o nome DNS associado, ok? Muito bem. Entendido claramente qual é a função do DNS, pessoal? A função do DNS é justamente resolver nomes. Dá um nome, ele tem que achar o número IP associado para poder estabelecer a conexão. Num computador que você está utilizando, que nem esse meu, que é o computador de trabalho, deixa eu só limpar essa tela, clear screen. Eu tenho que configurar, eu tenho que informar para o Windows um ou mais servidores DNS, porque se não tiver um servidor DNS que ele possa utilizar, ele não vai conseguir resolver nome, não vai conseguir navegar na internet e nem acessar outros serviços de redes. Você tem várias maneiras de fazer isso. Nós vamos ver mais adiante numa palestra sobre DHCP, que esse número IP, tanto do computador quanto o número IP de um servidor DNS, pode ser fornecido dinamicamente através do servidor DHCP, ou seja, cada vez que eu ligo o meu computador, ele obtém a partir do servidor DHCP o número IP para utilizar, número IP do servidor DNS primário, número IP do servidor DNS secundário e assim por diante. Ou você pode configurar diretamente nas propriedades de rede. Vou só mostrar rapidamente para vocês aqui. Vamos pegar as propriedades de rede dessa minha placa de rede aqui. Conexão local, propriedades, só para mostrar para vocês. Propriedades do TCP/IP. Propriedades. Olha aqui, neste computador eu estou usando, não estou obtendo automaticamente a partir do servidor DHCP. Estou usando configurações fixas para número IP, máscara de rede, e estou usando esses servidores DNS aqui. Para quem não sabe, esse servidor DNS 8.8.8.8 e 8.8.4.4 são os servidores DNS públicos, qualquer pessoa pode utilizá-los, do Google, do próprio Google. Eu utilizo eles porque são os mais estáveis, mais rápidos, normalmente mais rápidos e mais estáveis do que a própria empresa que presta serviço de conexão com a internet para mim, seja Brasil Telecom, Oi, Net, GVT, etc. Então, uma dica que eu dou para vocês é usar esses dois servidores DNS do próprio Google. São estáveis, funcionam bem e são servidores públicos para serem usados realmente desta forma, ok? Não vou alterar nada aqui nas propriedades. E antes que eu me esqueça, eu gostaria de comentar com vocês sobre um antigo arquivinho que existia, que era o chamado arquivo de host, né? O que era esse arquivo de host? Época que não... você pode ter problemas assim pontuais com o DNS. Um determinado nome não está resolvendo e o administrador da rede ainda não conseguiu solucionar esse problema, mas você está precisando acessar um determinado site, um determinado recurso, e você sabe o endereço IP associado com esse site. Ainda existe em qualquer estação de trabalho Windows e também Linux um arquivo em formato texto chamado hosts, no qual você pode colocar entradas para resolução de nomes. Onde é que fica esse arquivo? Ele fica na pasta onde o Windows está instalado. Dentro dessa pasta existe uma subpasta chamada System32. Dentro de System32 tem uma pasta chamada Drivers. E dentro de Drivers tem uma pasta chamada Etc. O nome é esquisito, mas é este mesmo. Então, nesse caminho aqui, onde está instalado o Windows, System, Drivers, etc. Aqui dentro, se eu der um dir, tem esse arquivo aqui, hosts. E aqui um detalhe importante, é apenas hosts, não é hosts.txt. Um erro muito comum que acontece é o administrador abrir esse arquivo com bloco de notas, o que pode ser feito sem problema nenhum, e salvar ele como formato texto, daí o bloco de notas adiciona a extensão .txt.
e aí passa a ser hosts.txt. Se for dessa forma, o Windows não reconhece mais ele e não vai utilizá-lo. Tem que ser apenas hosts, sem extensão. Vamos então abrir esse arquivo com bloco de notas para ver o que tem nele. Vou pegar aqui meu bloco de notas. Arquivo abrir. Vamos lá naquela pastinha que eu falei, né? C:/Windows/System32/drivers/etc. Aqui não está aparecendo nada porque está o formato texto, ao que eu falei, então tem que tirar de texto para todos os arquivos. Tá lá o nosso hosts. Manda abrir. E aqui está ele. Aqui eu posso criar entradas, associar um número IP com um determinado nome. Essa hash que tem no início é comentário. O que está como comentado, ele está desculpa, pessoal, ele está anulando, ou seja, não está considerando a entrada. Então, se por algum motivo o DNS não está funcionando, eu estou precisando acessar um servidor que eu sei o número IP dele, eu posso vir aqui e acrescentar esse número IP para que ele microxp01.abc.com. Então, ele, depois que eu salvar, ele está querendo salvar como TXT, depois que eu salvar, e tem que salvar não como TXT, apenas como hosts, ele vai passar a entender, se eu digitar microxp01abc.com, ele consulta no hosts, nós vamos ver mais adiante qual é a ordem de consulta que ele faz, e vai tentar procurar esse nome aqui, nesse endereço associado aqui. Eu posso associar mais de um nome com o mesmo endereço, basta separá-los com um espaço. www.microxp01.abc.com ftp.microxp01.abc.com. Então ele vai associar todos estes nomes como associados a esse número IP aqui. É, digamos assim, uma solução de contorno, um remendo. Não devemos mais utilizar o hosts e sim sempre o DNS. Mas se eventualmente está dando um problema, ainda é possível utilizar o hosts. Que vocês devem estar estranhando que tem uma série de entradas para esse 127.00.1. Só abrindo um parênteses aqui, eu uso um programa para detecção de spyware e malware, que é o Spyboot Search and Destroy. E nesse programa ele tem lá uma lista de milhares de sites que são sites que só criados para instalar vírus, malware, spyware no teu computador. Então o que esse programa faz? Ele vem aqui no hosts e pega esses sites todos e associa ele com esse endereço. O que é esse endereço? É o endereço local da própria máquina, 127.0.0.1, que é o endereço de localhost. Então, se por advertência, por engano, alguma coisa eu tentar acessar um desses sites perigosos, ao invés de acessar o site, ele vai me direcionar para a própria máquina local e não vai carregar o site com problema de spyware, malware e assim por diante. Então o arquivinho hosts, pessoal, vou fechar aqui sem salvar alterações, não. Ele fica na pasta Windows System/drivers/etc. É apenas hosts, não é hosts.txt. Mais adiante nós vamos ver dentro da resolução de nomes como é que se encaixa esse arquivo aqui e a ordem em que estou tentando resolver um nome lá, em que ordem o Windows pesquisa, primeiro no cliente, depois no servidor, para tentar resolver o nome. Antes de continuar lá com a nossa parte teórica, eu queria mostrar para vocês aqui, vou voltar para o início, um comando bem interessante quando se trata do DNS. Esse é um comando bem versátil, ele tem opções para o DNS também. À medida que você vai resolvendo nomes, acessa um site, lá o Windows tal, o endereço abc.com.br é tal IP, o endereço juliobatiste.com.br é tal IP, o endereço all.com.br é tal IP e assim por diante. À medida que o Windows vai resolvendo esses nomes, ele vai criando um banquinho de dados local, que é o cache local do DNS. Para que isso? Para que a próxima vez que eu uso o nome, primeiro ele vai consultar no cache local. Se ele já achar um número IP associado com um nome, ele não vai
efetuar todo o processo de resolução de nome, processo esse que nós vamos entender mais adiante. Ele simplesmente pega o que está no cache e fornece aquele IP como sendo o IP associado ao nome. Com o comando config eu posso até mostrar o que está no meu cache local. É ipconfig /display de exibir, mostrar DNS. E aqui ele vai, ó, mostrar tudo o que já está no meu cache local de DNS. Tá? Mostrando aqui então tudo que já foi resolvido e já está no meu cache local DNS. Ele mostra o nome e o endereço IP associado. Tá? Para cada um que ele já resolveu, o nome e o endereço IP associado, certo? Então isso aí facilita e agiliza a resolução de nomes, o nosso famoso cache. Mais adiante eu vou dar uma dica para vocês, que é uma dica importante que pode cair nos exames de avaliação, de como usar o comando ipconfig para limpar o cache em situações específicas onde tem alguns erros específicos. Pessoal, conversei bastante, mas deu para entender exatamente o que é o DNS, qual é a função dele. É uma função única. Dado um número, um nome, achar um número IP associado. Ele tem também a função inversa, dado um número IP, achar um nome associado. Mas o mais comum é fornecer um nome, dar um número IP associado. Por exemplo, quando eu tento acessar uma pasta compartilhada, vou abrir aqui um executar e eu digito aqui, /microxp01. Eu quero ver quais os compartilhamentos que estão no computador chamado microxp01. Ele não faz a comunicação pelo nome. O DNS tem que tentar descobrir qual o número IP associado com o microxp01. Se ele não conseguir, vai dar um erro. Vou dar um OK aqui. Ele está pesquisando e ele vai ficar aqui pesquisando. Se ele não achar na minha rede aqui um computador com esse nome, ele vai me retornar um erro, dizer, ó, não consegui e não vai exibir. Vamos continuar, ó, o Windows não pôde acessar microxp01, por quê? Porque o DNS não conseguiu achar um número IP associado com esse computador, ok? Vamos então continuar com a nossa apresentação. Aqui um resuminho, o DNS é na verdade um grande banco de dados. Tem lá listas com nomes e o número IP associado. Tem diferentes tipos de registro que nós vamos ver mais adiante. E um conjunto de serviços, funcionalidade que permite a pesquisa nesse banco de dados. Por exemplo, quando você digita um nome, www.abc.com.br, na barra de endereço do seu navegador, o DNS tem que fazer todo o trabalho de localizar o número IP e retornar para o usuário o número IP associado com esse nome. Quando você tenta acessar uma pasta compartilhada num servidor da sua rede local que você está trabalhando, por exemplo, um nome assim, ó. Se o DNS não conseguir localizar esse nome aqui, não vai ser possível estabelecer a conexão e você não vai conseguir acessar a pasta compartilhada, a não ser que você digitasse o número IP desse servidor. Aquele exemplo que eu dei antes, ele não achou pelo nome, o microxp01. Vou tentar um servidor da minha rede aqui, que eu tenho um servidor de arquivos 10.1.1.105. Tentar a comunicação direto pelo número IP. Agora ele localizou, ok? Muito bem, então basicamente o DNS é isso, pessoal. Agora vamos entender um pouquinho mais da estrutura dele, como ele faz, o que ele faz, como ele trabalha e assim por diante. Aqui eu deixei um comentário para vocês que o DNS que é implementado desde o Windows 2000 Server, ele segue alguns padrões definidos por esse órgão aqui, o IETF, que é o órgão que regulamenta tudo que diz respeito à internet. E ele regulamenta através das chamadas RFCs, que são Request for Comments, são documentos de texto que tem toda a descrição, a especificação de como deve ser implementado cada serviço da internet. DNS, o próprio TCP/IP, roteamento, SMTP, todos os serviços e protocolos relacionados ao TCP/IP. Para uma lista completa e
para acessar todas as RFCs, esse endereço aqui. Se você é um profissional que trabalha muito com rede e precisa ir muito a fundo no estudo de redes, segurança de redes, protocolos, sem dúvida esse é um endereço obrigatório. Ok, pessoal? Deu para ter uma visão geral do que é o DNS, qual a sua função, resolver nomes, forma um nome, oferece ele descobre, ele pesquisa, localiza um número IP associado e permite que seja estabelecida a conexão. Se não conseguir localizar o número IP, não consegue estabelecer a conexão, ok? Agora, a próxima etapa, nós vamos entender quais os elementos que compõem o DNS. Vou pedir para vocês só um minutinho, vou pausar aqui um pouco a apresentação, tomar uma água, que nas últimas 6 semanas, até acabou atrasando essa palestra sobre DNS, eu estive brigando um pouco com a minha garganta por causa dos rigores do nosso clima aqui no Rio Grande do Sul. Agora eu estou um pouquinho melhor, mas ainda assim, quando eu vou gravando uma videoaula, de tempo em tempo tem que dar uma paradinha, porque começa a querer aparecer uma tosse. Então eu dou uma parada, tomo uma aguinha, 5 minutos eu volto. Estou pausando a nossa apresentação, em breve eu estou de volta. Muito bem, então vamos agora entender os elementos que compõem o serviço DNS. O DNS, ele divide os nomes possíveis na internet de uma maneira hierárquica. É como se fosse uma árvore de domínios. E eu coloquei essa figura aqui para nos ajudar no entendimento. Então vamos lá. Vamos reduzir um pouco o zoom aqui para que caiba a nossa figura toda na tela. Aqui, perfeito. O domínio root, o raiz, o de primeiro nível, é o domínio ponto. Isso, embora a gente não use o ponto, por exemplo, quando você vai procurar um endereço, você digita assim, ping www.ig.com.br. Tudo bem? O DNS localizou, o número IP associado com esse nome é tal. Mas se você digitar o ponto final, www.ig.com.br, ponto, não está errado e ele descobre também. Então, todo nome na internet, na verdade, ele termina com o ponto. Só que a gente não usa, não é obrigatório. Esse é o domínio raiz, o domínio principal, o ponto. Depois disso, existem os top level domains, que são os domínios de mais alto nível, que estão num segundo nível, logo abaixo do ponto. E aí existem aqueles mais conhecidos, .com para empresas comerciais, .net para entidades, órgãos, .edu educação, .mil para militar, .gov para entidades do governo, .org e assim por diante. Aqui eu estou colocando apenas os principais top level domains, existem centenas deles. E essa divisão continua. Além do .com, existe dentro do .com vários outros subdomínios, como .com.br, para empresas comerciais do Brasil, .com.fr, empresas comerciais da França, .com.uk, empresas comerciais da Inglaterra, e assim por diante. E dentro de um subdomínio, aí existem os nomes, juliobatiste.com.br, abc.com.br, uol.com.br, e teria o ponto no final, como eu mostrei antes, né? Poderia ser abc.com.br, ponto, juliobatiste.com.br, ponto, e assim sucessivamente. Então ela é uma estrutura hierárquica e existe ao longo do mundo servidores responsáveis por cada uma dessas divisões. Nós vamos aprender mais adiante quais são os chamados root hints, os servidores principais, que quando eu dou um nome aqui na minha rede, como é que funciona a resolução e aonde ele vai procurar estas informações. Eu coloquei aqui alguns top level domains ou domínios de primeiro nível, que são os mais conhecidos, .com, .gov, .edu, .org, mas existem literalmente centenas de top level domains. A lista completa está nesse endereço aqui, que eu consultei ele aqui. Tem top level domains que a gente nem imagina, são literalmente centenas. Olha aí,
olha a lista. E dentro dessas centenas tem aqueles mais conhecidos, como o .com. Deixa eu só copiar essa lista para dentro do bloco de notas aqui, para ver quantas linhas são. Aqui, olha lá, são 1054 top level domains atualmente. 1054, top level domains. Então realmente essa listinha aqui é apenas os principais, os mais conhecidos, ok? E aqui o endereço onde você encontra a lista de todos os top level domains. Dentro de um topleveldomain.com existe os subdomínios, como por exemplo o subdomínio BR, o meu site juliobatiste.com.br, site do UOL, uol.com.br. E às vezes pode perguntar, e quem é que administra, que organiza esses subdomínios? No caso do Brasil, temos este site aqui, que é a entidade, o registro.br, por administrar todo e qualquer domínio, subdomínio dentro do Brasil. Aqui que você registra domínios, aqui que você administra domínios já existentes, e dentro existe aqui também vários subdomínios disponíveis. Tá? Muito bem. Que o nome completo de um domínio é o nome do próprio domínio e mais o nome dos domínios acima dele, no caminho até chegar o domínio root, o ponto. Então, voltando à nossa figurinha aqui, por exemplo, o domínio ABC. Qual é o nome completo do domínio ABC? É abc.com.br. É o caminho completo até chegar no ponto que é o domínio de mais alto nível. Então, esse domínio aqui, ABC, ele contém o nome de todos que estão no caminho dele, abc.com.br. O Júlio Batiste, que tem o site juliobatiste.com.br, juliobatiste.com.br. E assim por diante. Tá? E aqui tem um detalhe interessante que nós vamos introduzir mais um conceito, que é esse conceito de Full Qualified Domain Name. Vamos entender este conceito aqui. Vamos continuar trabalhando com esse nosso domínio abc.com.br. Aí é o domínio da sua empresa e a pessoal lá quer criar o site da empresa. E o site da empresa vai ser o www.abc.com.br. Vai ter um servidor onde vai estar hospedado o site e ele deve ser acessado através do nome www.abc.com.br. Aqui nós temos dois nomes interessantes. Vou até abrir uma janelinha aqui para colocar. Então, o nosso exemplo, nós temos o domínio, que é o... Opa! Só quero aumentar a fonte aqui um pouquinho. Deu. Nós temos o domínio, que é o abc.com.br, ou, se quiséssemos ser mais preciosistas, abc.com.br, ponto no final, não está errado. Aí o chefe diz lá, eu quero criar o site da nossa empresa e ele deve ser acessado através da www.abc.com.br. Perfeito, sem problema nenhum. E aí você vai ter um servidor, você vai instalar lá o Windows Server, vai instalar o IIS, que é o servidor web da Microsoft, e você quer que esse servidor, por exemplo, vai ser o teu servidor web com o IIS, vai ter o número IP, estou chutando aqui, tá, pessoal? 104.56.89.222. Tá. Aí você vai ter que ir lá no DNS e configurar. No domínio abc.com, você vai ter que dizer que o www desse domínio está no IP 104.56.89.222. Até agora a gente não viu como configurar isso, apenas colocando os passos. Tudo bem, a partir do momento que o DNS está configurado tudo direitinho, nós temos aqui dois nomes importantes. Um nome completo, que também conhecido como Full Qualified Domain Name, nome completamente qualificado de domínio,
ele é esse nome completo, www.abc.com.br. E o host name, ou nome de host, ou nome só do equipamento, nesse caso é o www. Então, a primeira parte aqui, bem à esquerda, sempre é o host name. O restante é o domínio. Todos os equipamentos, sejam servidores, sejam computadores de usuários do domínio abc.com, vão ter essa parte no nome e o hostname. Por exemplo, o servidor de FTP. Ele poderia ser o ftp.abc.com.br. Poderia, inclusive, ser um servidor diferente desse. Aí depende da política de cada empresa. Qual é o hostname desse último exemplo? É o FTP. Primeira parte aqui, bem à esquerda. Qual é o Full Qualified Domain Name? O nome completo é o ftp.abc.com.br. Então guardem bem isso. Todos os equipamentos, sejam servidores, estação de trabalho do usuário, tablet, roteador da rede, tudo que impressora de rede que tem número IP, todas que pertencem a um domínio vão ter o abc.com.br e a primeira parte do nome é o seu hostname ou nome de host. Tranquilo esse conceito, pessoal? Vamos continuar então aqui vendo sobre os elementos que compõem o DNS. O nome completo de um computador da rede é conhecido como FQDN. Eu escrevi certo aqui, FQDN. FQDN, Full Qualified Domain Name. Nome completamente qualificado. Por exemplo, o ftpabc.com.br é um nome completamente qualificado, nome completo, porque tem o nome de host, nome da máquina, do equipamento, mais o nome completo do domínio. Lembrando que poderia inclusive ter o ponto no final, não estaria errado. FTP é a primeira parte do nome, bem à esquerda, é o nome de host, e o restante representa o domínio, DNS, no nosso exemplo, abc.com.br. Internamente, essa empresa ABC, dependendo do seu tamanho, do seu porte, ela poderia criar subdomínios dentro do domínio abc.com.br. Isso tudo sempre mantendo uma estrutura hierárquica. Cada subdomínio tem que obrigatoriamente conter o nome completo do domínio principal. Então eu poderia criar os subdomínios aqui, vendasabc.com.br, suporteabc.com.br, contabilidade.abc.com.br e assim por diante. Dentro de cada um desse domínio, eu poderia ter servidores e computadores de usuários. Por exemplo, o servidor 01 do subdomínio vendas do domínio abc.com.br. Nesse caso, isso aqui completo seria o Full Qualified Domain Name, o nome completo deste equipamento aqui. Onde está esse equipamento? Qual o IP associado a esse equipamento? É serviço do DNS. O administrador de redes tem que configurar o DNS para que, quando o usuário tente acessar algum recurso usando esse nome, o DNS seja capaz de informar qual o número IP associado a esse nome. Qual o nome de host desse equipamento? SRV01. E aqui já vem alguns detalhes interessantes, já vou comentar no parágrafo logo em seguida. E aqui outros exemplos, poderia ter esse servidor dentro do subdomínio suporte do domínio abc.com.br. Observe que sempre o nome de domínio mais baixo, ou seja, vai aumentando os níveis, ele contém o nome completo do domínio anterior. Por exemplo, todos os subdomínios da ABC.com.br contêm ABC.com.br, vendas ABC.com.br, suporte ABC.com.br e assim por diante. É isso devido à estrutura hierárquica do DNS que nós vimos na figura anterior, o que também é conhecido como um espaço contínuo de nomes. Existe uma continuidade nos nomes à medida que eu vou avançando nos níveis de domínio e subdomínio. Detalhe importante, não esqueçam isso para os exames de certificação, dentro de um domínio ou subdomínio, só pode haver um equipamento com... não pode haver dois ou mais equipamentos com o mesmo nome de host. Por exemplo, dentro de vendasabc.com.br, eu não posso criar dois equipamentos com o nome SRV01.
Se eu for criar o segundo equipamento, vai acusar erro na hora de configurar o DNS. Então ele não aceita. Eu posso ter um SRv01 dentro de suporte, mas não posso ter dois SRv01 dentro do mesmo subdomínio, ok? Isso é muito importante e não esqueçam disso. E aqui eu volto para vocês comentários sobre aquele nosso arquivinho de hosts, né? Eu coloco aqui que era um método antigo, mas eu confesso para vocês que de vez em quando eu ainda preciso usar o host. Teve uma situação que eu tive na semana passada, que um servidor que eu uso aqui para fazer sincronização de backup de algumas pastas locais minha, é um servidor na nuvem, e ele não estava de jeito nenhum acessando pelo nome do servidor. E eu tenho todo um agendamento de backup e ia atrapalhar bastante o fato de eu ficar 1 ou 2 dias sem poder acessar ele. O servidor estava no ar, tudo funcionando, mas pelo nome não tinha jeito de acessar. Era um problema lá no servidor DNS da empresa que loca esse servidor para mim. O que eu tive que fazer? Eu vim aqui no meu arquivo de hosts e disse, ó, o número IP associado com... Não vou colocar aqui, evidentemente, o nome do meu servidor de backup, mas coloquei aqui o nome do meu servidor de backup e o domínio dele, .com, né? E salvei o arquivo host. Em 2 segundos eu comecei a poder utilizar novamente o meu servidor de backup. Ou seja, o host, embora seja um método antigo, ele é justamente para essas situações onde existe algum problema com o DNS, não está conseguindo resolver, mas o servidor está no ar e você sabe o número IP do servidor, então você vem aqui no host e põe uma entrada em cada linha, o número IP e o respectivo nome. Aí, logo em seguida, o computador consegue localizar, através da pesquisa no hosts, qual o número IP associado com aquele nome. Você depois voltou, normalizou o serviço, você vem aqui e exclui essa entrada para que o DNS passe a resolver normalmente. Nós vamos ver na sequência qual a ordem que o DNS usa para tentar resolver um nome. Você digita lá www.juliobatiste.com.br. Aonde o DNS vai primeiro, onde ele pesquisa, tem itens que estão na parte do cliente, o computador que eu estou usando, e outros itens que estão lá no servidor DNS. Tá? Aqui eu reforço que o arquivo de hosts está nessa pasta aqui. System32, drivers etc, dentro da pasta onde o Windows foi instalado. Não só o Windows Server 2012. Essa pastinha aqui é padrão desde o Windows 2000. Se você tiver o Windows XP nessa pasta, o Windows Vista, o Windows 7, Windows 8, Windows 10 e todas as versões do server, o arquivo host fica nessa pastinha, tá? Muito bem, pessoal. Entendemos aqui a estrutura hierárquica do DNS. Tem lá aquele... Vou voltar aqui um pouquinho, né? Com aquela figurinha. Ele é uma árvore, como se fosse uma árvore invertida, né? Onde a raiz está primeiro, depois vai vindo os ramos. O domínio principal é o ponto. Depois vem os top level domains, que nós vimos que tem quantos? 1054. Sendo que os principais são .com, .gov, assim por diante. E aí ele vai subdividindo em subdomínios. Então, é um grande banco de dados dividido de forma hierárquica. Tá? Muito bem. Entendendo ou dando essa passagem rápida sobre a estrutura do DNS sobre o arquivo hosts, vamos agora passar a estudar os componentes do DNS, que eu falei antes que tem uma sequência que o DNS tenta resolver os nomes. Tem uma parte que está no cliente, uma parte que está no servidor. Se não acha no cliente, se não acha no servidor, como é que ele faz? Então vamos entender quais os componentes do serviço DNS para depois podermos partir para o estudo das formas de resolução de nome do DNS. Ok? Fazer mais aquela pausinha esperta, tomar uma água, esperar a tosse passar um pouco e já voltamos para mais um pouco sobre os componentes da estrutura do DNS. Estamos combinados então? Até daqui a pouco. Que bom que você assistiu o vídeo até o final. Espero sinceramente que o vídeo possa ter trazido informações úteis que você possa aplicar no seu dia a dia. E lembro sempre que aqui no nosso canal no YouTube tem, no momento em que eu gravo esse vídeo, já são mais de 700 videoaulas
sobre assuntos diversos listados aí na tela de vocês. Eu sempre estou criando novas séries, novos conteúdos. E toda semana, sem exceção, eu publico de 5 a 7 novos vídeos. É quase um vídeo novo por dia. Então não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, tem o botão inscrever-se aí em vermelho. Se inscrever não paga nada e sempre que tem um novo vídeo, um novo conteúdo, o próprio YouTube avisa vocês por e-mail. Se você se interessa por Windows Server e Active Directory, se quer criar uma carreira nessa área, você quer se tornar um administrador de servidores, daqueles que é disputado no mercado de trabalho, um mercado onde existem milhares de vagas em aberto para profissionais que são realmente qualificados, é uma área, instalação, planejamento, administração, segurança de servidores com Windows Server, é uma área onde sempre tem mais vagas de emprego, mais oportunidades do que profissionais qualificados. Então, mesmo que você seja completamente iniciante, mesmo que você nunca tenha estudado Windows Server, você quer aprender da maneira certa, desde o começo, aprender a teoria necessária, depois instalar, configurar, administrar, tudo passo a passo, eu recomendo este livro aqui de minha autoria, em parceria com o colega Eduardo Popovici, que é considerado a Bíblia do Windows Server. Ele é baseado no Windows Server 2012, mas se aplica integralmente ao Windows Server 2016 e ao Windows Server 2019. Se você estiver lendo o livro e tiver alguma dúvida sobre uma das versões 2016, 2019, como fazer um exemplo do livro, nós disponibilizamos nosso contato por e-mail, por WhatsApp, para você tirar dúvida. E neste endereço aqui, você tem todas as informações sobre o livro e, além de tudo, uma promoção especial com ótimo desconto e ótimas opções de pagamento, parcelamento, tá bom? Você quer aprender, quer dominar o Windows Server, este é o ponto de partida para você. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, para vocês, reforço que eu já disse antes, serem avisados sempre que um novo vídeo for publicado. Se vocês tiverem dúvidas, sugestões, críticas, elogios, por gentileza, usem o campo comentário que tem abaixo do vídeo. E me ajudem na divulgação desse conteúdo, compartilhando os links, indicando por e-mail, por WhatsApp, por Face, por Instagram, para os amigos conhecidos que vocês saibam que têm interesse em aprender mais sobre Windows Server e Active Directory. Quanto mais compartilhamentos, mais empolgado eu fico e mais vídeos eu trago aqui para vocês. Valeu mais uma vez, muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui e fiquem ligados, todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Excelente estudo a todos!